Bom dia a todas e a todos. Então, vou apresentar para vocês algumas reflexões sobre a questão da masculinidade e tentar falar um pouco também sobre a pesquisa que a gente vem fazendo no Laboratório de Estudos de Gênero e História, que é aqui da UFSC, né? Falando um pouquinho dessa questão das masculinidades, porque me pediram para falar desse tema, né? Eu vou começar só pontuando algumas questões do gênero. É claro que aqui vocês já tiveram, né, várias coisas sobre gênero, mas para a gente entender essa questão da masculinidade, eu estou propondo que a gente entenda isso dentro da ideia de gênero, né? Quando a gente fala de masculinidade, a gente está falando dessa perspectiva que é a questão das relações de gênero. Dentro do gênero, a gente tem essa construção que são as masculinidades, né? Até eu vou fazer uma propaganda. Eu e o Rafael Saldanha acabamos de publicar um artigo nessa revista que se chama Retratos da Escola, que é uma revista. Esse número da revista é todo sobre diversidade na escola, gênero e sexualidade. E tem um artiguinho que a gente tentou trabalhar com gênero, sexualidade, sexo, né? Essas categorias que a gente vive usando de uma forma bem didática. Está na internet, a revista, né? Então, essas coisas aqui, algumas delas estão ali nesse artigo, por isso que eu estou fazendo a propaganda. Então, quando a gente pensa em gênero, né, vocês já sabem aquela definição lá da John Scott, né? Já deve ter passado aqui, ou vocês já leram em outros momentos. Então, eu estou partindo daquilo, mas tentando pensar quais são os pontos, né, dessa definição que nos ajudam a refletir, então, sobre essa construção das masculinidades. O gênero faz parte das relações sociais, assim como classe, raça, geração, outras categorias. A Teresa já falou dessa questão da interseccionalidade, né? Mas quando a gente está falando isso, a gente está dizendo assim, bom, o gênero é um elemento das relações sociais. Ele não é o único, né? Porque muitas vezes a gente é acusado de, ao trabalhar com gênero, de que a gente só dá importância para o gênero e não existe outras coisas. Não. A gente sabe que o gênero é um dos elementos. Só que a gente sabe que o gênero é um elemento fundamental, é um elemento muito importante. Ele não pode também ser desconsiderado. É isso que nós estamos querendo dizer. Porque é muito comum nas ciências sociais, na história, na sociologia, né, que as pessoas que simplesmente se esqueçam o gênero. Então, vamos falar de classe, raça e gênero, daí eles nem levam em consideração. Então, é isso que a gente está dizendo quando a gente diz que o gênero é um elemento das relações sociais. A gente está dizendo que todos os elementos são importantes, mas o gênero também e ele é fundamental. Ele é construção, ele não é algo que venha da natureza, ele não está pré-determinado, né? Isso também é importante a gente pensar. Claro que o sexo até também já é uma construção, né? Isso depois a gente pode discutir, se vocês quiserem. Né? Eu acho que talvez a Joana já deve ter falado do Thomas Laquelle, da ideia própria, da própria construção da ideia de sexo historicamente, né? Mas o fato dele ser construção cultural, histórica, é super importante para a gente compreender que ele também pode ser desconstruído, que ele também pode ser modificado, que ele também pode ser transformado, né? E isso é, como dizia a Teresa aqui antes de mim, né? É extremamente importante para a gente acabar com as desigualdades, com as violências, né? O gênero está relacionado à cultura, à história, né, como e à forma social
Ou seja, esses aspectos que são considerados femininos, masculinos ou mesmo neutros, dependem de cada cultura, de cada língua, né? Na nossa língua, por exemplo, a gente não tem neutro. Todas as coisas são ou femininas ou masculinas, mas tem línguas em que as coisas são neutras, não tem, não tem gênero, né? Uma cadeira, por exemplo, em alemão, ela não é uma cadeira, ela é cadeira, ela não tem gênero, ela não é pensada dentro da... Então, dependendo da língua, também muda um pouco a definição do que é gênero, né? A língua estrutura o nosso pensamento, ajuda a estruturar o nosso pensamento. Então, é importante também a gente pensar isso. É engraçado que nas línguas latinas, né, todas as coisas têm gênero, até coisas inanimadas, que não tem nada a ver com, portanto, não tem nada a ver com sexo. Como vocês veem, nem sempre o gênero tem alguma coisa a ver com sexo, né? Principalmente no caso das coisas. E, bom, a gente não deve falar de gêneros como se fosse equivalente a sexo, justamente por isso, né? Muitas vezes a gente fala, os gêneros, o gênero... Né? O gênero é um sistema relacional, né? E só existe masculino em relação ao feminino, só existe feminino em relação ao masculino. Não existe um feminino separado, um masculino separado, como se fosse uma coisa autônoma, né? Só existe a relação. Então, a gente deve evitar usar os gêneros, né? A gente usa o gênero. O gênero enquanto um sistema relacional. E principalmente lá, os 5 lá, que a John Scott também nos fala, né? Que gênero é poder, é hierarquia. Porque o que é esse sistema? O que é essa relação? Ela não é uma relação assim de pessoas iguais, não é uma relação só, né? Toda relação implica em um jogo de poder, né? Como diz o Foucault. E a gente, quando está falando de gênero, a gente está falando de uma hierarquia, sim, a gente está falando de poder, né? E quando a gente está falando de masculinidade, a gente está falando disso também. Então, quando a gente fala de masculinidades, eu também não vou me estender muito, depois vocês perguntam, eu passei uns textos, né? Que tem a revista Estudos Feministas já publicou vários, mais do que um dossiê, 2, né? 3. Dossiês 2, mais vários artigos também que trabalham com essa questão da masculinidade. Mais ou menos recentemente, a gente publicou um dossiê que tem um artigo da Haywin Connell, que na época ainda era Robert, e e vários outros artigos, né, que tentam explicar bem essa questão. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes. Só queria chamar a atenção para o fato de que foi o feminismo que possibilitou a discussão da masculinidade, né? Quer dizer, alguns autores dizem, como é que as feministas vão ficar falando de masculinidade? Não pode falar de masculinidade e tal. Mas foi porque as mulheres começaram a questionar a hierarquia e a forma como está estruturada a sociedade a partir do gênero, que se começou a pensar em masculinidades, né? Agora, na história, que é a minha área, né, de estudos, sempre se fala que a história cultural ela possibilitou aflorar o termo não marcado, né, nas relações sociais. Porque, por exemplo, todos os estudos de classe, eles se concentram mais, por exemplo, nas classes operárias, né? E só que a nova história cultural, ela possibilitou que também se pensasse as outras classes, porque também não adianta a gente estudar só a classe operária. Se existe a classe operária, é porque também existe, né, a classe burguesa. E para a gente compreender a sociedade, não adianta a gente estudar só uma parte dessa sociedade, a gente tem que estudar grupos também,
né? Se a gente for falar em raça, em etnia, a gente não pode falar só dos negros. A gente também precisa entender quem são esses brancos, que se acham brancos, né? Como é que isso, como é que se cria essa relação, né? Se a gente for trabalhar com gênero, a gente não adianta a gente só entender as mulheres, a gente também precisa entender como é que o gênero é construído com relação aos homens. Porque, afinal de contas, se tem violência contra as mulheres, 98% dessa violência é praticada por homens, por que esses homens se sentem no direito de bater nas mulheres? Como eles são educados que faz com que eles achem que podem bater nas mulheres? Como é que é construída a educação, a televisão, a escola, os joguinhos de computadora, por onde que passa hoje, né, toda a educação das pessoas? Como é que isso é construído que faz com que os homens achem que eles precisam matar a mulher se ela se divorcia deles, ou se ela vai embora, ou se ela tem outras relações, né? Porque são comuns esses casos, é o tal do feminicídio, né? E isso não pode ser pensado só do lado das mulheres. É claro que as mulheres, como disse a Tereza aqui, precisam se organizar, precisam, né, fazer alguma coisa, mas não adianta a gente pensar só nas mulheres. A gente também tem que pensar como a nossa sociedade trabalha e constrói, pensa, né, a questão das masculinidades. Um dos termos, uma das noções que é muito importante nesse debate sobre masculinidades é justamente um conceito uma categoria que foi construída pelo que na época se chamava Robert Connell, que é um autor australiano, né, que hoje se chama Ewen Connell, trans, né, e mudou de gênero. E a Ewen Connell, então, cunhou esse termo, masculinidade hegemônica, pensando assim, que na sociedade ocidental existe um certo padrão, uma certa ideia do que deveria ser um homem, né? Que tipo de atitudes, comportamentos, jeitos de se comportar, de se vestir, de atuar socialmente, né? Como deveria ser esse homem. Isso seria, digamos, essa masculinidade hegemônica. Nem todo mundo, é claro, que chega lá naquele padrão, assim como nem toda mulher chega lá na Gisele Bündchen, ou sei lá, né? Não estou dizendo só fisicamente, mas assim também do ponto de vista comportamental. As mulheres, né, a gente se comporta de maneiras diferentes. Mas há uma certa expectativa social com relação ao que seria, né, um homem e ao que seria uma mulher. E a gente é julgado em várias instâncias, tanto nas instâncias assim dos vizinhos, da família, dos boatos, mas também, às vezes, em instâncias judiciais, etc., por conta dessas expectativas. Por exemplo, se um homem ele provê para a sua família, né, ele tem um emprego, mesmo que não seja muito bom, mas que tenha lá um salário fixo e tal, isso é considerado importante. Se ele vai ser julgado por um crime ou se ele vai querer um cargo de síndico ou qualquer coisa assim, né? As pessoas vão pensar, vão julgar essa pessoa, vão avaliar essa pessoa de acordo com aquelas expectativas. Então, essa ideia eu considero que essa ideia de masculinidade hegemônica é bastante útil, é um instrumento, uma ferramenta, digamos, uma noção que é bastante útil para a gente pensar dessa forma. Porém, ela tem sido bastante criticada também, porque ela dá muita ênfase para essa forma, para uma forma, né, de masculinidade, como se não houvessem outras maneiras de se viver as masculinidades dentro da sociedade, né?
Então, é bem uma polêmica aí nos estudos de masculinidades, essa questão, até que ponto é útil pensar, né, em masculinidade hegemônica, ou até que ponto seria mais interessante a gente pensar sempre no plural, sempre em termos, né, de uma diversidade. E aqui eu queria marcar também que, quando a gente está falando de gênero e masculinidade, a gente não necessariamente está falando de orientação sexual, porque uma pessoa pode, né, dentro das masculinidades, você pode ter diversas orientações sexuais. E também tem as mulheres que podem assumir, né, comportamentos bom, podem querer ser transgênero, né, e ter comportamentos masculinos também. Então, essa questão, eu coloquei ali, né, corpos, imagens, identificações, sexualidades, isso aí tudo bem, cada uma dessas dá para a gente fazer uma aula, né, mas não que eu pudesse dar essa aula também. Mas a gente poderia ficar aqui discutindo, inclusive, pelas próprias vivências, experiências de cada um nesse campo, porque é uma coisa que a gente vive todo dia, né? Mas eu não vou passar para um exemplo. Só um pouquinho antes, ainda tem essa questão que é bem forte, que é bem importante, porque eu vou falar aqui sobre o Cone Sul, que é essa associação entre violência e masculinidades, né? Dentro daquela masculinidade hegemônica, ou dentro daquilo que a nossa sociedade ocidental historicamente construiu, né, em cima do que é do que é o masculino, tem uma questão que é a guerra e a violência, de uma maneira geral, né? Isso foi construído como parte do masculino. Não quer dizer que as mulheres não possam pegar um revólver e matar, não quer dizer que uma mulher não possa exercer violência de maneira nenhuma, mas dentro da construção cultural, simbólica do que é ser masculino, tem essa construção de que essa pessoa ela pode exercer violência, ela tem esse potencial, né, de violência. Isso é ser homem, né? Por isso que, na questão da violência contra as mulheres, tem essa coisa, você é frouxo ou você é um homem, né? Então, se você é frouxo, não é homem suficiente, isso. Se faz uma ligação, se faz uma construção aí que liga a violência à masculinidade e que, muitas vezes, coloca os homens, eu não estou dizendo que eles são vítimas necessariamente, tá? Porque hoje em dia também isso já está bem discutidinho, mas durante, né, muito tempo, e mesmo hoje ainda atua muito na cabeça das pessoas essa ideia de que se o homem não toma uma atitude, e essa atitude aí, leia-se, né, eventualmente, uma atitude violenta, ele não é homem suficiente, ele não é, né, porque está intrínseca a ideia de masculinidade, essa ideia de agir violentamente. Então, quando eu vou falar do Cone Sul, só botei um mapinha para vocês se situarem aí, é que nessa pesquisa que nós realizamos no Laboratório de Estudos de Gênero e História, o LEG, tem aqui várias pessoas, a gente tem essa pesquisa que a gente chama de Projeto Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul, junto com a Joana Maria Pedro, que já esteve aqui, a Janine Gomes da Silva, não sei se ela participou dessa edição. E a gente tem assim um grupo grande de estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, que estão fazendo pesquisas nesse projeto. A Josi, que está aqui hoje de monitora também, trabalha com o Paraguai. Temos várias pessoas. E, então, no Cone Sul, a gente está fazendo esse trabalho comparativo,
porque nos anos... A gente trabalhando na história, né? Nos anos 60, 70, 80, mais ou menos, todos esses países aí viveram ditaduras militares. Tá? E, ao mesmo tempo, foi nesse período que a gente tem também a emergência de vários movimentos feministas e movimentos de mulheres nesses países. Né? Então, a gente estava com ditaduras militares, tinha movimentos feministas e tinha toda uma série de movimentos de resistência a essas ditaduras. E o que eu vou falar para vocês aqui é só uma parte desses movimentos, que eram movimentos de luta armada. Pode passar? Só mostrando aqui que essa nossa pesquisa já tem 2 livros. Tá? Eu só tenho 15 minutos, então passa. Depois eu falo dos livros. Tá, eu peguei aqui um exemplo dessa luta armada. Até tem uma argentina aqui, então, do que são os montoneiros, né, na Argentina. Só para vocês terem uma ideia de como essa ideia de luta armada ela apela para a masculinidade. Né? Então, eu peguei esse trechinho aí de um livro que se chama assim, Los que luchan e los que choran. Os que lutam e os que choram. Né? E daí eles constroem... na verdade, é um livro sobre Cuba, né, escrito por um jornalista argentino, mas quando eles vão falar desse livro, né, os montoneiros, lá em 1976, no jornal O Montoneiro, eles botam eles falam isso. Né? Então, o Massetti, que escreveu esse livro e tal, e outros homens desta talha, né, desse tamanho, dessa grandeza, nos ensinaram que que nesse país se podia lutar quando quase nada compreendia a necessidade da guerra revolucionária. Eles nos ensinaram que existem os que lutam e os que choram. Né? Eles elegeram lutar. Então, todo o discurso que se fazia nesses movimentos de luta armada, ele apelava muito para essa ideia, né, de homens que lutam, né, ao contrário de homens que choram, porque você sabe que homem não chora. Se o homem chora, ele não é homem, ele é uma mulherzinha. Né? Então, tem toda uma construção discursiva que vai buscando, que vai tentando... chamar as pessoas para a ação, que é a ação revolucionária, no caso, né? Que era a ação armada, inclusive, e de sacrifício, porque eles sabiam que eles iam, né? Que eles podiam morrer e tal, não era uma coisa assim, mas que apelava para um discurso de gênero. Né? Então, para a gente compreender isso enquanto um discurso de gênero, a gente precisa entender a ideia de masculinidade. Né? Ali eu botei o símbolo dos montoneiros, que eu acho que também é bastante significativo. Vocês veem que são 2 armas, né? Uma, inclusive, é uma lança antiga dos gaúchos lá, né? Que se junta com uma metralhadora, e essa ideia, as 2 armas estão apontadas para cima, né? A arma ela é um símbolo, né, dessa violência revolucionária, mas ela também é um símbolo de masculinidade, se a gente for pensar. Né? Ela é fálica, ela é um falo. Falo no sentido de aquilo que dá poder também, né, dentro dessa sociedade aí. Pode passar? Eu peguei outros exemplos. Esse aqui eu vou passar um pouco, mas fala de um revolucionário também, essa ideia de valor, de coragem, né, de sacrifício. Passa para a próxima. Aqui é uma do Brasil, que é a Ação Libertadora Nacional, que era também um grupo desses de guerrilha, né, a ALN. Eu botei ali o jornalzinho que eu tirei isso, só para vocês verem o tom do discurso, como era impregnado desse tom né, de construção de uma masculinidade bem guerreira, assim, né,
que honraremos nossos heróis não só com a luta, mas como também com a sua vingança, a ideia de vingança, né, que também bem fortemente arraigada essa construção da masculinidade mediterrânica, lá como dizem os antropólogos. Olho por olho, dente por dente, é mais do que nunca o nosso lema, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso aí em 1970, isso eles falaram porque eles estavam esse artigo era sobre a morte do Marighella, e do Toledo, que eram os principais líderes dessa organização, que tinham sido mortos pela polícia. Então eles dizem, não, ó, eles morreram, mas nós vamos continuar, nós vamos continuar com a nossa vingança. Agora se tornou, mais importante ainda essa ação guerreira e tal. E a própria capa, se a gente for pensar, também é sempre a arma para cima, e aquela mão ali é uma mão assim totalmente masculina, assim, você nunca diria que isso seria uma mão de mulher, assim. Pode passar. Eu peguei de vários lugares, de vários movimentos desses revolucionários, as palavras de ordem, aquele lema, assim, aquilo que eles botavam em todos os folhetos, em todos os jornais, e é sempre isso, No caso da LN é esse, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, que é do hino da independência do Brasil, aquele que escrito lá pelo Dom Pedro I e não me lembro mais o nome do outro, mas é aquela coisa, bem guerreira, bem nacionalista, do Exército de Libertação Nacional da Bolívia, aquela que o Che lutou, vitória ou morte, o MIR do Chile, pátria ou morte venceremos, vencer ou morrer pela Argentina, que é do Exército Revolucionário del Pueblo, liberdade ou morte, tem sempre a morte colocada aí, nesses lemas, essa ideia de que você deve morrer por uma causa, você tem que ter coragem de enfrentar a morte, e isso implica na ideia de violência, e de heroísmo, porque essa morte não é uma morte assim, eu vou morrer lá na cama, É tipo assim, você deve morrer pelos seus ideais, você deve se colocar, colocar o seu corpo, colocar a sua... ser um herói, ser um mártir, sei lá, mas mas de qualquer maneira agir, não ficar parado, essa ideia de passividade e atividade, muito forte em todo o discurso deles. Em vários momentos eles dizem, o Marighella mesmo, naquele mini manual do guerrilheiro urbano, que é um dos textos, foi traduzido para todas as línguas, assim, até para chinês, para russo, para árabe, para não sei o quê. Esse manual do Marighella é conhecido mundialmente. E ele diz em vários momentos, você vai ficar parado? Não, você tem que agir, Ação Libertadora Nacional, não é que havia uma outra organização política no Brasil anterior, que era a Aliança Nacional Libertadora. E ele diz, não, é ação, a nossa organização é ação porque a gente quer agir. Depois a gente pensa, primeiro a gente já age, nós vamos... fazer alguma coisa, você deve fazer alguma coisa. O primeiro dever do revolucionário é fazer a revolução, o Che Guevara também dizia. Então, essa ideia de atividade, em contraposição à passividade, daí tem toda uma conotação sexual também aí. Aqui tem um trechinho também que eu acho assim, que é uma pérola, que eu encontrei lá no jornal... o Descamisado, também dos montoneiros, e eles botam assim que era uma grande manifestação e eles consideraram vitoriosos, E daí eles dizem assim, nós fomos com dentes apertados, com bronca, eu não sei muito bem como é que seria, e dispostos a tudo, sabíamos que não era um ato mais, esse era diferente. E tal, tínhamos e daí mais embaixo, e por isso ganhamos, porque fomos à frente com cojones, com culhões, com
uma coisa assim, bem masculina, né? Porque os cojones em política não se medem em termos de falso machismo, mas que há uma coragem, uma audácia que explicam e justificam qualquer atitude. Né? E as mulheres, para entrar nessas organizações, elas tinham que adquirir esses cojones, né? Não era uma coisa não era pensado assim em termos do corpo especificamente, mas simbolicamente elas tinham que se masculinizar de alguma maneira, né? Aqui eu já falei um pouco, né? Essa questão das armas, ela está nos símbolos de todas essas organizações, elas são o centro, né, do símbolo dessas organizações, porque elas eram organizações que se definiam pela luta armada, né? Então, a arma era o símbolo mesmo fálico de poder, de possibilidade de ação revolucionária, né? Pode e finalmente assim, para as mulheres era uma forma não é que não tinha mulheres, essas organizações, até é interessante a gente pensar que elas davam mais espaço para as mulheres do que outras organizações políticas da época. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, normalmente as organizações tradicionais, mesmo as de esquerda, no máximo tinham 10% de mulheres. Por exemplo, o Partido Comunista tinha 10% de mulheres, o Partido Comunista Brasileiro, naquele período. Essas organizações tinham 30% de mulheres, 25%, 30% de mulheres, que a gente saiba, né? Que foram presas, porque os números geralmente são de prisões, a gente não tem número da própria organização, a gente tem o número de quantas pessoas foram presas, né? E a gente sabe também, por entrevistar pessoas e tal, que muitas mulheres não chegaram a ser presas, e, portanto, não... Porque elas diziam, não, eu sou só a mulher e tal, né? Para escapar da repressão. E daí, então, pode ver que muitas das nossas políticas hoje participaram de organizações políticas de esquerda. Essa nova esquerda foi um lugar onde houve uma possibilidade de atuação para as mulheres, né, de atuação política. Mas como que elas tinham que fazer? Como que elas podiam fazer para chegar ali, né? O Urbano, que era um dos líderes dos Tupamaros no Uruguai, ele, quando perguntaram para ele numa entrevista qual é o lugar das mulheres na Revolução e tal, ele disse assim: primeiro eu te diria que nunca é mais igual uma mulher do que um homem do que atrás de uma pistola 45. Mas só que elas tinham que adquirir essa pistola, que ela era o equivalente ao cojones, né? Ela era essa pistola, esse falo, né? Que é essa arma, elas tinham que ganhar ali. E muitas vezes era demonstrando comportamentos que eram considerados, que elas mesmas depois ou antes ou naquele momento consideravam masculinos. Eu entrevistei uma uruguaia que ela me disse justamente que ela disse assim: eu fui homem. Eu botei ali, né? E várias mulheres dessas que a gente entrevistou, claro que não são todas, mas algumas falam isso, enfatizam isso, que elas eu tive que me masculinizar, ou eu usava roupas, né? Eu tentava não usar muita maquiagem, eu não botava, eu tinha que falar alto, bater na mesa. Tem uma que disse, eu tinha vários homens, inclusive, né, que era para mostrar, assim, como se fosse um comportamento que elas, né, consideram como masculinos, né? É interessante que várias dessas que dizem isso, hoje elas são feministas diferencialistas, porque justamente elas se fazem uma autocrítica, né, de ter se masculinizado, de ter feito uma ação política dentro dos moldes que são considerados masculinos, né, e não dentro do que elas consideram hoje como uma forma
feminista e feminina até de atuar politicamente. Então, elas estão falando desse lugar, né, quando elas estão falando isso. Mas tem vários autores que têm trabalhado com essa questão da atuação das mulheres na política que pensam essa questão, né, da masculinidade. Então, são alguns pontos que eu trouxe para a gente discutir. Eu não quero passar do meu tempo, que já está acabando. Não sei se tem mais alguma coisa, acho que não. Não, só o cuidado, né, que o machismo mata. E a gente continua vendo atuando, né, essas questões aí na sociedade, mas foi só mostrar para vocês um exemplo, uma forma, não é a única, né, de trabalhar, então, com esse tema das masculinidades, que eu acho que é um tema assim, que tem muito que necessita ainda de muito estudo, né, de muita reflexão, embora existam vários autores que têm trabalhado com isso, mas a gente ainda precisa refletir bastante sobre essa questão, porque ela é fundamental para a gente compreender as questões de gênero, para compreender a questão da violência, para compreender outras questões aí que estão colocadas para a nossa reflexão. Obrigada.